Você percebeu a forma como a senhora foi infectada lá em The Last of Us? Você percebeu qual que é a distância do Joel pro Tommy? Qual que é a distância que ele pretende percorrer e viajar? E a introdução do Bill e do Frank, dois contatos ali do Joel e da Tess, que sim, nesse episódio revelou que eles estão em perigo. Você tinha percebido isso? Pois é, esses são alguns dos detalhes e segredos desse primeiro episódio de The Last of Us que eu vou contar tudo aqui. Se você quer saber, já fica nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje estou de volta pra trazer mais um vídeo pra vocês sobre The Last of Us. Já teve análise aqui no canal, quem ainda não viu, dá uma conferida. E agora vamos trazer as referências, os segredos, as coisas escondidas ali nesse primeiro episódio da série. E já vamos direto ao ponto, já quero pedir demais mesmo que você clica no like, é muito importante, não custa nada, só descer aí pro YouTube divulgar o vídeo certinho, né? E se inscreve no canal que eu vou trazer mais um monte de vídeo ainda sobre essa série. E vamos começar com isso aqui. De cara eu posso dizer que eu separei 7 segredos, 7 coisas importantes. Tem algumas aqui no meio que quem sabe do jogo não vai ser tão segredo, mas tem outras que mesmo você que sabe do jogo pode não ter notado no episódio. Vamos começar com a primeira infectada que a gente vê na série. Como ela contraiu essa infecção? Pois é, a senhora Connie, que é mostrada, né? Nesse início a gente vê que a Sarah sempre fez uns agrados pra essa senhora, para o pessoal aí que é vizinho, e é justamente ela a primeira infectada que a gente vê. E sim, o episódio dá uma dicasinha de como ela pode ter sido infectada. Até a própria Sarah fala que a família levava ela para tratamento no centro da cidade, ou seja, a explicação de como ela contraiu o fungo, o Cordyceps, foi lá no hospital no centro da cidade. O que significa que a maior parte das pessoas que estavam no centro da cidade, provavelmente no hospital e tudo mais, contraíram esse fungo. Esse inclusive é o motivo de tudo ter espalhado de uma vez, né? Mas vamos seguir pro próximo ponto, que aí vai ficando bem mais interessante. Como a jovem do apocalipse foi morta? Sim, a menina ali que começa ali o salto temporal, né? Introduz com ela vendo a zona de quarentena de Boston. Eu vi que muita gente passou batida essa questão, interrompendo aqui na hora da edição para fazer uma correção para dizer que, por incrível que pareça, trata-se de um garoto. Pois é, não é uma menina. Sim, eu vi que muita gente na internet já confundiu, muitos fãs, muita gente, inclusive para quem não sabia, fica a curiosidade aí. E no resto do vídeo eu fico falando todo como se fosse uma menina, mas vamos voltar a focar em como ele agora foi morto. A gente vê que ela é recebida pelos soldados ali da Fedra de cara pra fazer teste e tudo mais, pra ver se ela vai poder entrar lá na zona de quarentena. E de cara o soldado já coloca o equipamento ali no pescoço pra testar se ela está infectada. E sim, de forma sutil, a cena revela que ela tá infectada, porque aparece vermelho aqui. E justamente na sequência, um tempo bem rápido depois, eles já aplicam nela uma seringa. Sim, meu querido, é dessa forma aqui que é explicado como mataram ela. Uma forma branda e calma pra menina não sentir dor, seria isso? Isso aqui provavelmente é um sedativo, sedaram a menina pra ela poder dormir, pra matarem depois disso e não ter sofrimento nem nada. Pois é, isso torna tudo mais macabro e mais sinistro ainda, né? Mas de certa forma, se você for pensar, é uma única forma de conter a infecção. Mas vamos seguir esses pontos pra poder falar agora sobre o relacionamento de Joel e Tommy. Joel manteve contato com Tommy. Mesmo após 20 anos, ele continuou mantendo contato com o seu irmão. Esse episódio revela isso de uma forma sutil, mas revela. A gente vê que nessa cena, quando ele vai lá no cara do rádio pra poder ver se recebeu alguma mensagem do irmão, algum retorno, o cara fala que não, mas a cena sugere que todos os dias ele fazia contato com o irmão e até no máximo 24 horas o irmão já respondia. Só que o ponto aqui da história é que pela primeira vez fazem 3 semanas que o Tommy não responde mais o Joel. O que significa que ele pode ter enfrentado problemas, o que significa que a situação que ele tá pode não ser muito boa. E é o que dá motivação pro Joel. Inclusive esse aspecto aqui serve como um conteúdo adicional pro motivo de Joel e Tess aceitarem levar a Ellie, porque levando a Ellie eles vão conseguir a recompensa que eles precisam pra poder ir atrás do Tommy, ter o caminhão, ter o carro lá e tudo mais pra poder viajar e tal. E seguindo os segredos, as coisas escondidas no episódio, aí a gente vai pro ponto sobre essa ida atrás do Tommy. Localização do Tommy e viagem do Joel. Sim, esse ponto aqui é bem interessante, porque lá na cena o cara do rádio revela a localização da torre onde o Tommy manda as mensagens, que eu até abri no mapa aqui pra facilitar, é na cidade de Cody,
ali no estado americano de Wyoming, que é bem mais pro centro dos Estados Unidos, né, beirando ali mais a costa oeste. E sim, eu fiz questão de colocar no mapa aqui a distância e o caminho que o Joel teria que percorrer pra chegar até o Tommy, que o episódio não destaca tanto a gravidade e a distância desse negócio aqui. Boston, que é onde o Joel está, pra chegar praticamente do outro lado do país. Isso aqui você pode ver aqui pelo Google Maps, ó, dá 34 horas de carro. Se você for pensar em um mundo apocalíptico que não vai ter trânsito nem nada, mas ao mesmo tempo podem ter várias barricadas e tal, você manda a mesma média aí. Mas aí a gente tem que contar com noites de sono, talvez momentos de procura de suprimentos, isso se não tiver nenhum problema no meio do caminho. A gente pode colocar aí pelo menos uns 3 dias de viagem de carro pra achar o irmão dele. Isso se o Joel conseguir o carro, porque a pé, eu fiz até uma média ali, daria mais de meias, que não é algo que ele considera fazer aparentemente, mas essa seria a próxima etapa da missão depois de levar a Ellie pro Capitólio. E justamente seguindo sobre o próximo segredo do episódio, eu quero falar sobre a viagem com a Ellie, né, que é uma das cenas características ali do final, cenário muito igual ao jogo, CGI incrível, mas basicamente aqui dá pra gente entender em qual episódio vai dar pra ver cada coisa. Primeiro que a Marlene revelou que tem que levar a menina até o Capitólio Estadual, ou seja, ela quer tirar a menina da cidade, mas ao mesmo tempo tem que levar ela pro centro da cidade, pra um ponto de encontro, pra aí os outros vagalumes tirarem ela da cidade. Porque sim, o Capitólio Estadual seria o congresso, né, do estado de Massachusetts, que é onde fica Boston, ele fica bem no centro da cidade, ali bem longe, seja lá qual for a parte no entorno aqui onde fica a zona de quarentena na série, eles vão ter que ir pra dentro da cidade, mas de qualquer forma dá pra ter uma ideia de que em algumas horas eles já chegam lá, em algumas horas eles já resolvem isso. Ou seja, no próximo episódio, no episódio 2, já devemos ver os eventos do Capitólio, já devemos ver o que vai acontecer eles chegando lá pra entregar a Ellie. Isso é até interessante falar para as pessoas que estão achando que a história tá andando rápido demais. Tem muita gente dizendo, nossa, muito bom, mas eu achei a história muito rushada, parece que tá muito rápido. Meu querido, eu te garanto que isso é impressão. Não tem como eles arrastarem tanto a história. O ponto de parecer que a história tá muito rápida é justamente o que eu falei lá na análise. Tem muitos pontos de jogabilidade que não tem como você colocar na série e aí quando eles ficam cortados a história fica mais curta. Tem como você colocar o Joe, a Tess, qualquer coisa assim, meia hora, escalando coisa, subindo coisa, descendo coisa, caçando suprimento, igual tem no jogo. A maior parte do jogo são momentos de jogabilidade. Por isso que parece que a história no jogo é tão maior. E não é tão maior assim. Mas enfim, saindo desse ponto, vamos seguir pro próximo segredo, que esse aqui pra mim é um dos mais interessantes e eu acho que esse aqui a maioria não percebeu. Bill e Frank revelados e revelado que eles estão em perigo. Exatamente. Primeiro, pra quem não sabe quem é Bill e Frank, pra quem nunca viu o jogo, quem viu não viu nada. Tá aqui o Bill, basicamente são dois personagens muito importantes que vão aparecer na história da série e que esse episódio já revelou que são contatos de contrabando do Joel e da Tess aí, né? Aqui tá a imagem do Frank. Na cena que eles chegam com a Ellie no apartamento, a gente vê a Tess e o Joel conversando e ali eles citam sobre passarem neles se precisar de algo, ou seja, é um ponto ali que eles podem pegar suprimentos e tudo mais. Só que o mais interessante é depois quando a Ellie desvenda os códigos de contrabando deles, os códigos de tocar música nos rádios. Ela descobre que quando toca música no rádio dos anos 60, significa que tem contrabando, mas não tem nada interessante. Quando toca música dos anos 70, tem algo interessante ali no contrabando. E música dos anos 80, ela descobre depois que se tocar significa problemas. E sim, na cena final do episódio toca a música Never Let Me Down Again. Quando não tem ninguém lá no apartamento, começa a tocar no rádio uma música de 1987, ou seja, uma música dos anos 80, o que significa problemas. Com certeza tratando-se do ponto de que Bill e Frank estão em apuros e em breve a gente vai ver coisas sobre eles, inclusive eu arrisco, né, eu acho que tá praticamente confirmado que vai ser no episódio 3 que a gente vai ver mais sobre eles. É, meu querido, sinistro. E assim, seguindo pra fechar isso aqui, agora eu preciso falar dos infectados. Um ponto que quem sabe do jogo já sabe disso, mas é importante falar. A infecção de The Last of Us não mata as pessoas. Pois é, diferente de várias outras produções pós-apocalípticas que tem infectados e tudo mais, não são mortos-vivos, não são zumbis, por isso que a gente não pode chamar de zumbis, são basicamente infectados. A própria cena inicial lá do passado, 1960 e tudo mais, com esse cara aqui falando, né, explica muito disso, de que os fungos eles não têm o objetivo de matar, então eles não matam quem eles se hospedam ali, eles basicamente controlam. Sim, as pessoas contaminadas pelo Cordyceps continuam vivas, mas com o fungo controlando elas. Essa é uma grande diferença de várias outras produções nesse sentido, e que pra quem não sabe sobre o jogo e tudo mais, é tudo novo, é bem interessante saber disso, é um dos segredinhos aí do primeiro episódio. Pois é, tem muita coisa, tem mais coisa além disso aqui que eu falei. Se vocês quiserem eu trago outras além. Escreve aí embaixo o que você tá achando da produção
introdução, já deixa o like que é muito importante e claro, se inscreve no canal que essa semana ainda vai ter muito mais vídeos sobre a série. Inclusive já saiu nova promo, novo teaser, novo material sobre os próximos episódios que eu vou trazer a análise aqui, fica ligado. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!